Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fiostata. Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer a bolsa Giovanna, uma bolsa extremamente econômica, leve e sofisticada. Olha só que perfeição que ficou essa peça. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula e eu também espero muito que você reproduza esse modelo por aí e me mostre como ficou a sua versão. Então, se você já gostou desse modelinho, já aproveita e curte o vídeo. Dessa forma, eu vou entender que vocês gostaram desse modelo e assim eu consigo trazer mais aulas para vocês, assim como esse modelo, que ficou extremamente econômico, pois eu utilizei apenas um novelo e ainda ficou com um espaço maravilhoso. Essa peça ficou medindo 21 de comprimento, 13 de altura e 6 centímetros de largura. Fala sério, ficou muito boa essa peça, pessoal. E a forma de eu entender que você gostou desse vídeo é você curtir, comenta aqui um coração azul, porque assim eu vou saber que você se atentou na aula. Compartilha esse vídeo com as suas amigas crocheteiras, nas suas redes sociais, naquele grupo de crochê que você tem, que você troca receita com as suas amigas. Eu tenho certeza que esse modelinho vai virar o xodó por aí. Ele é muito rapidinho de fazer, gente. Eu fiquei encantada. E de um novelo ainda sobrou fio suficiente para você fazer um mimo para sua cliente. Então é uma ótima opção para você que trabalha com vendas de bolsas de crochê, porque é um modelo extremamente elegante e altamente lucrativo, tá bom? Deixa eu aproveitar e pegar aqui a minha balança para passar o peso final para vocês verem como essa bolsa ficou levíssima, gente, contando já com a corrente, tá? Vamos pesar aqui, olha. Essa bolsa ficou pesando 370 gramas. Gente, fala sério, se não é uma bolsa extremamente leve. Então, eu espero muito que vocês gostem da nossa aula de hoje. Eu te convido a, depois dessa aula, ficar aqui no canal e conhecer outros modelos. Inclusive, me conta aqui nos comentários se é a primeira vez que você está assistindo uma aula aqui do canal. Caso você não utilize o fio de poliéster, pode ficar à vontade para utilizar o fio de malha, por exemplo, de 25 milímetros nessa receita. Eu tenho certeza que ela vai continuar muito elegante, eu só não consigo te garantir que você vai conseguir reproduzir ela com apenas um novelo, tá bom? Provavelmente você vai precisar de um novelo e meio. Se você ainda não conferiu a última aula do canal, que também é uma aula extremamente econômica, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição. Aí depois que acabar essa aula, você vai lá conferir, porque eu tenho certeza que você vai amar aquele modelo, tá bom? E se você ainda não faz parte da comunidade Fiostata, eu te convido a fazer parte. Nós temos aulas exclusivas mensalmente, já temos mais de 25 aulas por lá, então eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer parte. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Lembrando, pessoal, que todos os materiais utilizados estão aqui na descrição e durante a aula. Na aula eu ensino vocês a aumentarem ou diminuírem a sua peça, tá bom? Mas caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que possível eu vou responder para vocês, tá bom? Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um novelo do fio Lotus da Fiorecer, que é um fio de poliéster, tá? Vou utilizar a cor azul jeans. Para essa aula eu utilizei apenas um novelo. E aqui, pessoal, o fio e os acessórios vocês encontram na loja Matilda. Eu vou deixar o link na descrição, tanto dos acessórios quanto do fio. Existem diversas cores nessa cartela, mas caso você queira utilizar a mesma que a minha, é a azul jeans. E lá na loja Matilda nós temos cupom de desconto. Nosso cupom é TATA. THATA, tudo maiúsculo. Vou utilizar uma agulha de crochê de 4 milímetros. Gente, eu comprei essa agulha recentemente, eu tô apaixonada. Eu adorei o cabo que eles colocaram dessa vez. Uma qualidade maravilhosa. Vou deixar o link para vocês na descrição, vale super a pena. Eu realmente fiquei encantada por essa agulha. Eu vou até comprar de outras numerações para ter aqui de estoque. Tesoura, que vocês também encontram essa na Shopee, vou deixar o link na descrição. Outra coisa que é da Shopee é a minha etiqueta. A minha etiqueta, ela mede 28 por 11 milímetros. Olha só que maravilhosa, gente. E uma etiqueta valoriza tanto a peça. Eu vou deixar o link também para vocês na descrição e você pode colocar o que você quiser aqui na etiqueta. Pode escrever seu logo, né, o nome da sua marca, no caso. Você pode colocar uma frase aqui, escrito feito à mão, feito com amor, o que você preferir.
mas a minha versão é menor e eles têm uma versão maior, tá bom? Os acessórios que são lá da loja Matilda, eu utilizarei o fecho linear. Vocês não estão entendendo, gente, a qualidade desse fecho é maravilhosa. Olha só, vem com parafusinho. Vou utilizar também 2 porta-alças de copinho. Olha que diferente esse. Depois eu vou mostrar durante a aula como que eu faço a aplicação. E também vou utilizar a alça Magnólia, que vem com a corrente e 2 argolas articuláveis. Olha só. E durante a aula vocês vão perceber como que eu vou utilizar ela, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho com 15 correntes. Essas 15 correntes, elas vão definir a altura da nossa peça. Então, caso você queira uma bolsa maior de altura, você precisa aumentar de 2 em 2 correntes agora no início, tá bom? Eu sempre indico que vocês façam a quantidade de correntes em números ímpares, tá bom? Então, faço aqui a minha laçada inicial e vou trabalhar 15 correntes. Fiz aqui, pessoal, 15 correntes. Eu vou passar as medidas aqui para vocês, mas lembrando que essa medida aqui das correntes, ela vai aumentar, porque o ponto ele vai abrindo, tá? Então, vai ficar um pouco maior. Ó, está dando aqui 11 centímetros, tá? Mas a nossa bolsa, ela vai ficar com mais ou menos 12 a 13 centímetros de altura, porque esse ponto vai esticar. E caso você esteja fazendo com um fio de malha, por exemplo, e você quiser no mesmo tamanho que a minha, nesse caso você segue as medidas, tá bom? Então você faz a quantidade de correntes até chegar em 11 centímetros. Lembrando que dê preferência para ficar com ímpar de corrente, tá bom? Feito aqui as nossas correntes, vamos virar o nosso trabalho, pulo essa primeira ondulação, venho na segunda e inicio com um ponto baixíssimo. Então, entro aqui na segunda ondulação. Ó, minha corrente permanece aqui embaixo. Tenho 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, vamos trabalhar um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. No próximo ponto, entro aqui nessa ondulação e trabalho um ponto baixíssimo. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Laço o fio na agulha. No próximo ponto, entro na ondulação e trabalho um ponto meio alto. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Então, nós vamos seguir essa repetição até o final. Um ponto baixíssimo, um meio alto, um ponto baixíssimo, um meio alto. Trabalhei aqui, pessoal, a primeira carreira. Inicialmente, nós tínhamos 15 correntes, mas nós pulamos a primeira ondulação, ficamos com um total de 14 pontos. Se você iniciou com correntes ímpares, você fica com pontos pares. E você sempre inicia com um ponto baixíssimo e termina com um ponto meio alto. E em todas as carreiras você vai ter 14 pontos na sua carreira. Se você tá iniciando no crochê, é legal que você conte, tá? Então aqui, ó, essas 2 alcinhas formam um ponto. 1, 2, 3, 4, tá? Porque se o seu trabalho começar a abrir, você tá fazendo pontos a mais no mesmo ponto. Se seu trabalho começar a diminuir, você tá pulando algum ponto. Finalizou a carreira com um ponto meio alto, você vai fazer uma corrente. Pega o fio que vem do novelo e passa dentro dessa alcinha. Vira o trabalho e, como eu falei, vamos sempre iniciar com ponto baixíssimo e finalizar com ponto meio alto. Isso quer dizer que em cima de onde você fez ponto meio alto vai ter ponto baixíssimo e em cima de onde você fez ponto baixíssimo vai ter ponto meio alto, tá? Agora, essas carreiras que nós estamos fazendo, né, elas vão definir a largura da nossa bolsa. Então, se você quiser mais larga, você vai fazer mais carreiras, e se você quiser menos larga, você vai fazer menos carreiras, tá bom? Então, entro aqui nas 2 alcinhas, pego o fio que vem do novelo, olha, eu fiquei com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3.
No próximo ponto, vamos trabalhar um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro nas duas alcinhas e trabalho um ponto meio alto. No próximo ponto, eu entro nas duas alcinhas e trabalho um ponto baixíssimo. No próximo ponto, laço o fio na agulha, entro nas duas alcinhas e trabalho um ponto meio alto. Então, vamos seguir desta forma até o final da carreira. Feito aqui a nossa segunda carreira, agora a gente sempre faz uma corrente, vira o nosso trabalho. E para você contar aqui, olha, quantas carreiras você fez, uma das carreiras sempre vai ter essa alcinha aqui cruzando e a outra embaixo, tá vendo? Olha, então aqui, ó, uma, duas. E agora é só repetição, pessoal. Então aqui, ó, eu inicio nesse pontinho aqui e sempre inicio com um ponto baixíssimo e no próximo ponto meio alto. No próximo ponto baixíssimo e no próximo ponto meio alto. Você vai seguir essa repetição até alcançar a largura que você deseja para a sua peça, tá? Então, aqui definiu a altura, as correntes, e as carreiras agora vão definir a largura. Até o momento, olha só, ficou medindo 12 centímetros de altura, tá? Então, eu vou fazer aqui até o tamanho que eu quero de largura e volto com vocês. Pessoal, trabalhei aqui 5 carreiras, olha só. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 carreiras. Que ficou com 6 centímetros, 5,5 de largura. E agora, eu vou fazer aqui 7 correntes. Por que que eu vou fazer 7 correntes? Para fazer a base da nossa bolsa, essas 7 correntes. E essas 7 correntes precisam dar o mesmo tamanho aqui da largura, olha. Que ela vai encaixar assim depois. E aí, para você saber, né, se você não fez 15 correntes assim como eu, você faz ali aproximadamente metade da quantidade de correntes da base, você faz do início, me desculpem, pessoal, vamos recapitular aqui. Você pega a quantidade de correntes que você fez no início e você vai fazer metade delas aqui nas correntes para base. No meu caso, eu trabalhei 15 correntes, mas seriam, no caso, 14 pontos, porque eu só tenho 14 pontos e não 15, porque a gente pulou a primeira ondulação. E metade de 14 é 7, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, ó, eu já fiz uma, né? A gente conta desde essa daqui que a gente faz para virar o trabalho. Então, uma, e aí vamos seguir fazendo mais 6. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui 7 correntes. E aí é só voltar trabalhando o mesmo padrão. Aí tá vendo? Olha só. Essas correntes, lembra que o ponto estica, então não vai ficar desse tamanho, vai dar uma leve esticadinha aqui, vai dar o tamanho certinho. Então, ó, vai dar o tamanho da largura. E essas correntes que nós fizemos, elas vão formar a base da nossa bolsa, tá? E daqui, a quantidade de carreiras vão definir o comprimento da sua peça. Então, dessa carreira que você vai começar agora, você vai começar a contar até o tamanho que você quer de comprimento para a sua peça, tá bom? Então, quanto mais comprida você quiser, mais carreiras você faz agora. Quanto menos comprida você quiser, menos carreiras você faz agora. Então, aqui, olha, eu pulo essa última corrente que eu fiz. Vamos na próxima, pego somente na alcinha de cima e faço um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha, entro na alcinha de cima da próxima corrente e faço um ponto meio alto. Vamos no próximo ponto, na alcinha de cima faço um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha e faço ponto meio alto. No próximo, ponto baixíssimo. E aqui no último, olha, que foi a primeira corrente que nós fizemos, tá vendo? Olha, é um ponto meio alto. Pegando somente na alcinha de cima. Aí aqui volta a pegar nas duas alcinhas e dá certinho, tá vendo? O último ponto aqui foi um ponto meio alto. Eu entro nas duas alcinhas, faço um ponto baixíssimo, no próximo, um ponto meio alto.
E vamos seguir essa repetição até o final da carreira. Pronto, fiz aqui a primeira carreira dessa parte da base com o comprimento. Vamos subir uma corrente, virar o nosso trabalho e volto fazendo ponto baixíssimo, no próximo ponto meio alto. Ponto baixíssimo, no próximo ponto meio alto. Aqui você vai seguir as carreiras, pegando até aqui e voltando, fazendo essa repetição, até alcançar o comprimento que você quer para sua bolsa. Então, você conta daqui para frente. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, 23 carreiras nesta parte aqui, que define o comprimento da nossa peça, tá? 23 carreiras ficaram medindo 21 centímetros, tá? Então, vai ter ali aproximadamente 21 centímetros de comprimento a nossa peça, a nossa bolsa. Mas caso você queira sua bolsa mais comprida, é só você seguir trabalhando mais carreiras, tá? Agora, nós vamos fazer a outra lateral igual a essa. Então, nós temos que ver aqui, olha, que nós temos que trabalhar até aqui, deixar 6 pontos sobrando. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos que trabalhar até chegar neste ponto aqui, tá bom? E lembrando que esse pedaço aqui definiu a base da nossa bolsa, tá bom? Então, aqui, olha, eu finalizei com o ponto meio alto, faço uma corrente e viro o meu trabalho. Agora, nós vamos voltar repetindo o mesmo padrão. A diferença é que nós não iremos preencher toda essa carreira, tá? Nós iremos deixar os pontos sobrando no final. Então, aqui, se eu fiz ponto meio alto, eu inicio com ponto baixíssimo, no próximo ponto meio alto. E vamos seguindo desta forma até sobrar 6 pontos. Trabalhei aqui a minha carreira, olha. Deixei aqui os pontos sobrando. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizei com ponto meio alto, faço uma corrente, viro o meu trabalho. E agora aqui nós vamos fazer a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos anteriormente. Então, aqui nós já temos uma. Então, aqui, ó. Uma, 2, 3, 4 e 5. Então, agora eu vou seguir por mais 4 carreiras, seguindo no mesmo padrão de ponto baixíssimo e ponto meio alto e volto com vocês, tá bom? Trabalhei aqui, pessoal, a quantidade de carreiras necessárias da próxima lateral. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui nós já temos a primeira parte da nossa bolsa pronta, olha. Então, aqui vai ser a primeira lateral, aqui vai ser a base e aqui a segunda lateral. Vai ser assim, ó. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a parte de trás que vai fechar e a aba. Então, agora, olha, finalizei aqui com um ponto meio alto, viro o meu trabalho, vou vir aqui fazendo a mesma sequência de pontos e chegando aqui nós vamos trabalhar correntes. Lembra que, ó, que nós fizemos correntes para fazer a base? Nós vamos fazer para esse lado correntes para fazer a aba. Não pode ser para esse lado aqui, ó, porque senão vai ficar no mesmo lado que a base, então não vai ficar certo, tá bom? Então, vamos fazer aqui ponto baixíssimo e ponto meio alto, até completar toda essa carreira. Eu cheguei aqui, pessoal, para finalizar a carreira. Agora a gente faz as correntes. Tá, e quantas correntes eu vou fazer? A mesma quantidade que você fez para iniciar o seu trabalho. Então, aqui no meu caso, eu coloquei 15 correntes, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Trabalhei aqui, pessoal, 15 correntes. E agora, da mesma forma que nós fizemos aqui, para iniciar a base, nós vamos fazer aqui, ó. Então, eu pulo a última corrente que eu fiz, entro na próxima apenas pegando na alcinha de cima e faço ponto baixíssimo. Na próxima, ponto meio alto. Na próxima, ponto baixíssimo.
E vamos fazer desta forma por todas as correntes. Olha só, pessoal, trabalhei aqui a sequência de pontos e não podemos se esquecer desta última corrente aqui, ó, porque às vezes as pessoas pulam por ser a primeira e já vão aqui pro ponto, mas não pode, tá? Então, nela eu faço um ponto meio alto, essa é a última corrente das 15 que nós fizemos. E aí dá certinho, tá vendo? Ó, aqui o último ponto foi meio alto, então eu entro nas duas alcinhas e faço ponto baixíssimo. No próximo meio alto e no próximo baixíssimo. Agora, nós vamos seguir essa repetição até alcançar o comprimento, igual nós fizemos aqui, olha. E assim você também já vai alcançando o tamanho necessário da aba. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias nesse mesmo padrão e mostro para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, 23 carreiras, da mesma forma que eu fiz com esse pedaço aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a minha fita. Ó, de altura ficou com 24 centímetros por conta da aba. E de comprimento ficou com 21 centímetros. Então, eu tenho 23 carreiras aqui, 23 carreiras aqui, 5 carreiras nessa lateral e 5 na outra. Ficando, então, aqui, ó, 23 mais 23, 46, mais 10, 56 carreiras no total, tá bom? Então, aqui, pessoal, vamos apenas recapitular aqui, caso você queira aumentar a receita. Se você quiser maior de altura, você vai precisar trabalhar mais correntes aqui no início. Eu iniciei com 5, caso você queira maior de altura, tem que aumentar de 2 em 2. Caso você queira sua bolsa maior de largura, você precisa aumentar aqui as carreiras iniciais e as correntes daqui, ó, que vai ser a parte da base. Então, tem que aumentar as correntes daqui também. E caso você queira maior de comprimento, nesse pedaço aqui você vai subir mais carreiras, tá bom? E nessa parte aqui da aba, você só vai repetir a mesma quantidade de carreiras dessa parte aqui. Então, tem que aumentar aqui e aí você aumenta aqui também, combinado? Agora, pessoal, nós vamos fechar aqui essa bolsa, vamos unir essa bolsa. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou cortar o meu fio, finalizei aqui com uma corrente, tá? Vou cortar aqui meu fio, puxo ele, vou esconder por dentro dos pontos e vou queimar a ponta. Essa é a forma que eu faço, tá? Se você tiver outra forma que você pensou na hora para costurar a bolsa, não tem problema. Fique à vontade para utilizar a sua criatividade e fazer as alterações que você achar necessárias, tá bom? Eu trago as receitas aqui como uma forma de inspirar vocês, mas vocês não precisam seguir 100% à risca. Agora eu vou cortar aqui, vou queimar a ponta, puxo um pouquinho aqui para entrar para baixo do ponto. E tá arrematada aqui essa parte. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu afastar vocês um pouquinho. Olha, pessoal, tô aqui já com a minha bolsa e separei aqui alguns marcadores para auxiliar a fechar a bolsa para vocês entenderem como que nós vamos fazer, tá? Então, a primeira coisa, eu vou pegar aqui essa lateral e eu vou dobrar assim, e aqui eu já prendo com um marcador. Vamos fazer isso com a outra. Se você não tiver marcador, pega um fio de outra cor e amarra aqui que já vai resolver. Agora, eu venho aqui com esse lado e coloco o marcador nele também. E prendo também. Aqui também pode colocar um no meio se você quiser. Assim, você já vai ter uma ideia de como que vai ficar a sua bolsa, tá vendo? Olha, então aqui, ó, lateral, lateral também, separo uma boa parte do fio, ó, já separei a quantidade de fio aqui, vou cortar meu fio. Se você não tiver agulha de tapeceiro, pode costurar com a agulha de crochê mesmo, tá? Essa aqui é a agulha de tapeceiro. Você pode escolher por qual lado iniciar, eu vou iniciar por esse daqui, então aqui eu já vou tirar esse marcador. Aí aqui, o que eu vou fazer?
Eu vou passar o meu fio por dentro de alguns pontos e pode puxar, deixando a pontinha que a gente vai queimar ela para prender, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu queimo a ponta e vamos supor que você não vai forrar a sua bolsa. Você pega aqui, ergue esse pontinho, coloca ele embaixo e prende aqui, ó. Daí venho aqui, olha, e passo meu fio aqui para esse lado. Você pode pegar ou nas duas alcinhas ou só em uma, tá? Acho que eu vou pegar nas duas, só para garantir que vai fechar bem, tá? Aí puxa seu fio. Venho aqui, ó, no próximo ponto, entro nas duas alcinhas e pego uma alcinha do outro lado. E passo meu fio, a minha agulha, né, no caso. E pode puxar o fio. Essa parte aqui que a gente tá costurando, olha, você aperta bem o seu fio, tá? Aí vamos no próximo ponto, aqui eu pego só uma alcinha. E aqui desse lado, aí eu já pego duas alcinhas, tá? E puxo meu fio. Terminou de puxar? Aperta bem e vai arrumando aqui, tá? Pra ficar bonitinho. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas, pego aqui, ó, em uma alcinha do outro lado e puxo o meu fio. Aqui, pessoal, você pode queimar a ponta pra não ficar soltando assim, tá? Porque já passou por dentro da agulha de tapeceiro. Puxa aqui todo o nosso fio. Então, é bem simples essa parte da costura, tá? Ó, terminou? Puxa bem. Vamos no próximo ponto, pego só em uma alcinha, não precisa ser nas duas, mas aqui desse lado entra em duas alcinhas, tá? Ó. E puxa bem o fio. Então, eu vou seguir essa costura por toda aqui a minha lateral, tá bom? Costurei aqui, pessoal, toda essa lateral, olha só como ficou. Agora, nós temos que costurar esta parte aqui, ó. Deixa eu já tirar aqui também. Daí, o que eu vou fazer aqui? Vou passar aqui o meu fio por dentro de alguns pontos. Então, eu vou passando aqui até chegar aqui nessa pontinha, ó. E aí, a gente começa a costura dessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui por dentro ficou assim. Arrumo aqui bonitinho, né? E agora a gente começa a fazer essa costura aqui, ó. Então, eu pego uma alcinha desse lado, uma alcinha do outro lado. Aqui pode ser uma só de cada lado, tá? E vou passar o fio. Pego aqui de um lado, pego uma alcinha do outro. É bem simples essa costura, tá? Ó, puxa o fio. A única coisa é não esquecer de apertar bem esse fio, tá? Vamos no próximo ponto, pego em uma alcinha, pego uma alcinha desse lado e vamos dessa forma seguir costurando toda essa parte da lateral até costurar até a ponta. A pontinha, ó, ela tem que ficar bem aqui com essa lateral que a gente já costurou. E sempre vai dando uma arrumadinha, uma modelada na sua peça, tá? Costurei aqui esse primeiro lado, olha só. E agora aqui nós vamos seguir costurando esse pedaço aqui da base. Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Ó, aí agora aqui a gente segue costurando esse pedaço aqui, ó. Eu vou pegar aqui uma alcinha desse lado.
Deixa eu tentar pegar aqui sem... Acho que, na verdade, eu vou passar pra cá primeiro, ó. Vou vir aqui, sem pegar daquele lado, já vindo pra esse. Puxa bem pra fechar. Deixa eu arrumar aqui pra gente ter certeza de como que vai costurar aqui, tá? Aí, agora sim, tá certinho. Aí eu pego uma alcinha desse lado, uma alcinha do outro lado, passo o meu fio, desse lado eu pego uma alcinha desse lado, passo o meu fio, e assim nós vamos costurando toda essa parte aqui da base. Você vai seguindo desta forma até costurar toda essa parte, e chegando aqui você vem costurando essa parte aqui também, sempre arrumando bem bonitinho aqui, ó, pra ficar certinho, tá? Então, eu vou costurar toda essa parte aqui e volto com vocês. Costurei aqui, pessoal, toda a minha lateral, olha só. Até aqui, ó, como eu falei pra vocês. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu fio aqui mais rente. Antes, deixa eu mostrar aqui, ó, essa foi a quantidade de fio que sobrou, tá? Então, acabou sobrando bastante, né? Mas eu sempre prefiro deixar sobrar do que faltar. Então, reservo ali essa parte, cortei aqui o fio, volto a agulha de tapeceiro pra gente conseguir arrematar aqui essa parte, tá? Então, eu vou passar aqui pra dentro. E aqui dentro, você pode até pegar aqui a bolsa, ó, e esticar aqui pra fora. Esse fio é muito bom de trabalhar, muito maleável, então depois você consegue devolver o formato da bolsa sem problema, sabe? Então aqui é só você passar o seu fio por dentro de alguns pontos, queimar a ponta e tá finalizada aqui a parte da costura, ó. Então aqui eu corto o excesso de fio, queimo a ponta e amasso aqui dentro, ó. Ficou assim. Agora é só eu arrumar aqui a lateral. Olha só. Deixa eu arrumar aqui, que deu uma entortadinha, só ir modelando a mesma coisa na aba. Ó, tô sentindo que ela tá um pouquinho torta aqui, ó. Então eu puxo aqui pra ficar certinha, tá? Agora vamos pra aplicação do fecho e da etiqueta. Ó, ela quando ficar fechada vai ficar assim, olha que fofura. Não fica tão pequena, olha a lateral. Eu acho que fica um espaço interno maravilhoso, tá? Então agora vamos aplicar os acessórios. Eu vou começar aplicando a minha etiqueta, tá? E depois eu aplico o meu fecho. Deixa eu ver aqui qual lado que eu vou querer a minha etiqueta. Se vai ser desse lado ou se eu vou preferir desse lado aqui. Acho que eu gostei mais desse lado aqui. Deixa eu só ver certinho aonde eu vou deixar ela. Você precisa aqui por dentro sentir a garrinha da etiqueta, tá? Deixa eu ver se eu deixo assim ou se eu coloco mais pra cima. Acho que eu vou deixar mais pra cima. Assim, acho que vai ficar legal. Daí, o que que eu faço? Eu venho aqui e vou tentar visualizar aqui a garrinha. O meu já tô vendo, deixa eu ver aqui a outra. Pronto, também já tô vendo. Aí, o que que eu faço aqui? Eu coloco a plaquinha que vem junto com a etiqueta, coloco nas garrinhas
E com o auxílio de um alicate, eu fecho aqui a garrinha na plaquinha, tá? Bem simples, olha. Fica assim. Agora a gente arruma a nossa bolsa. Gente, não, fala sério. Olha o charme que a etiqueta traz pra peça. Já mudou totalmente a peça. E sempre vai arrumando a bolsa, porque a gente vai moldando ela. Fala sério, gente. Olha que coisa mais linda. Eu sou apaixonada na minha etiqueta. Amo, amo, amo muito. Agora vamos aplicar o nosso fecho. O fecho, ele vem com uma proteção que a gente vai tirar só no final, tá? Eu vou iniciar prendendo esta parte aqui. Para ela, a gente precisa ter uma chave Allen de 1,5 mm. Eu tenho essa daqui, olha. E nós vamos iniciar tirando os 2 parafusos. Ó, já soltei aqui, tá vendo, ó? Fica totalmente livre aqui. Agora, com o auxílio da tesoura, deixa eu pegar aqui. Nós vamos empurrando o crochê para dentro do fecho. Coloquei aqui, pessoal, tanto essa parte da frente aqui, né, ó, quanto essa parte aqui de trás. Passei para dentro do fecho o crochê. E agora a gente vai fechar o parafuso. Você vai pegar o seu dedo e você vai apertar o fecho no sentido do crochê para fazer com que pegue bem esse fio. E principalmente onde tem os furinhos do parafuso, você tem que pôr o máximo de fio que você conseguir, tá? Aperta bem. Tiro aqui e a mesma coisa desse lado. Então, a gente vai fechando, rosqueando aqui o parafuso. Mas vai apertando aqui. Em alguns momentos, olha, como aqui, ó, eu coloquei muito fio aqui dentro, então ele começa a dar uma emperrada, mas pode ir rodando aqui, que feche, isso é maravilhoso, tá? Que é sinal de que vai ficar bem, bem preso, ó. Pronto. Ficou assim. Agora vamos para a outra parte. Outra parte, essa daqui, ó. Então, a gente vai fechar ela aqui. Vamos arrumar a nossa bolsa. Ó, afastei vocês um pouquinho aqui para vocês conseguirem visualizar bem. Vamos arrumar a nossa bolsa. E vamos fechar ela. Para a gente ver certinho onde nós vamos querer o nosso fecho. Tá? Então, você arruma aqui bonitinho. Agora, eu abro aqui e seguro esse fecho. Agora, temos que encaixar ele lá dentro. E com a plaquinha que vem junto, nós fazemos igual com a etiqueta. Então, eu pego aqui e fecho as garrinhas na plaquinha, tá? Fica um pouquinho ruim de fazer e filmar, porque precisa mostrar como é que eu faço, ó. Pronto, ó, fechei aqui. Aqui na frente fica assim, esse fecho, gente, ele é tão chique, tão chique. E a qualidade dele é tão boa que mostra de longe. Aí aqui, ó, eu pego e fecho. Deixa eu arrumar aqui. Olha que fofura, gente. Agora, vamos fazer a alça de mão. Para fazer a nossa alça, eu vou iniciar trabalhando 5 correntes. Caso você queira uma alça mais grossa, é só você seguir trabalhando mais correntes, tá bom? Então, vou pegar aqui o meu fio, faço a minha laçada inicial e vou trabalhar aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós vamos trabalhar pegando nessas alcinhas aqui, olha.
essas primeiras. Essas aqui a gente não trabalha, tá? Então, eu começo aqui pela primeira corrente que eu fiz nessa alcinha aqui e trabalho ponto baixíssimo, tá? Então, olha, vamos visualizar assim as nossas correntes. Então, eu vou entrar nessa alcinha aqui de fora, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Agora, vamos pegar nessa alcinha aqui, ó. Entro nessa alcinha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessas 2 alcinhas que estão na agulha. Vamos no próximo ponto, nessa alcinha aqui, tá vendo? Olha, é sempre nessa alcinha que fica aqui pra fora. Então, eu entro nessa alcinha e faço ponto baixíssimo. O próximo ponto, entro nessa alcinha aqui. Ó, e faço ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto, esse daqui, olha. Nessa alcinha e faço ponto baixíssimo. Esse trabalho, pessoal, da nossa alça, eu não fico contando quantas carreiras eu estou fazendo, ele não tem exatamente um início e um fim. Então, é contínuo, você vai seguindo esse padrão até alcançar o tamanho que deseja para a sua alça, tá? Então, agora aqui, ó, nessa alcinha aqui, entro nela e trabalho ponto baixíssimo. Na próxima, repito esse padrão. Olha, é sempre na alcinha seguinte aqui, e você pega em apenas uma alcinha. Agora, essa daqui. Aqui eu já vou tirar aqui a minha agulha, ó, entro no meio dessa alça, para pegar esse pedacinho de fio, passo aqui para dentro, e vou seguir escondendo ele. Então, vamos na próxima alcinha aqui, olha, da lateral, faço ponto baixíssimo. Agora, nessa daqui. Então, é bem simples, tá? Bem tranquilo esse padrão de alça. Eu já fiz outras vezes aqui no canal, se você preferir pode assistir no fio de malha, dá uma olhadinha, entra aqui no canal, vai olhando as alças que tem nas bolsas, né? Que eu já fiz bastante essa alça por aqui, olha. E vai ficando assim. Então, eu vou seguir aqui até o tamanho que eu quero e volto com vocês. Trabalhei aqui, pessoal, até o tamanho que eu queria. Ficou medindo aqui 21 centímetros, mas caso você queira, pode fazer maior, é só continuar trabalhando mais carreiras, tá? Vou cortar o meu fio, puxo ele, e a gente entra aqui, ó, na alça, sai aqui na pontinha, e vem puxando esse fio aqui para baixo. Vai escondendo ele por dentro da alça, ó. E agora eu vou queimar a ponta. Nesse início agora, ó, eu dou uma puxadinha a mais para ficar bem para fora, queimo a ponta. E estico para ficar para dentro da alça, tá? Agora, vamos aplicar na bolsa. Então, estou aqui, pessoal, com a bolsa e com a alça. Deixa eu já aproveitar e soltar aqui o plastiquinho de proteção que veio. Deixa eu abrir ela aqui. Aí, aqui tem uma pontinha, ó, é só a gente puxar. Sempre tentando tirar ele por completo, tá? Nas pontinhas, às vezes, dá uma emperradinha, mas você consegue. Aí, ó. E daí é só puxar. Olha isso, gente. Meu Deus, eu sou apaixonada. Esse fecho é muito bonito. Ele brilha de um jeito que vocês não têm ideia. Pronto. Agora, vamos pegar aqui o porta-alça, né, copinho. E a nossa alça de corrente, para vocês entenderem como que eu vou fazer, tá? Então, vamos colocar eles aqui. E aí, deixa eu mostrar para vocês como que eu vou fazer.
eu vou iniciar soltando aqui a argola articulável. Vou pegar a minha alça e o copinho e vou colocar a minha alça dentro do copinho. Com o auxílio da tesoura, a gente empurra um pouco aqui para dentro. Vocês vão perceber que não tem parafuso, não tem cola, tá? Agora, vamos pegar aqui, ó, eu vou pegar essa agulha de tapeceiro mesmo, pra puxar aqui a alcinha. Tenta puxar com cuidado pra não desfiar. Isso, ó, puxei aqui, tá vendo? Venho com a minha argola e passo aqui e tiro a agulha. Aí vai ficar assim, ó. Agora a gente repete a mesma coisa com esse lado aqui. Prontinho, gente. Olha que fofura que fica. Ó. Fica bem seguro e dá um charme na nossa peça. E aí, por que que eu optei por pegar a argola da nossa alça? Eu entendo que vocês me falam, Tata, às vezes fica caro, né, os produtos pra gente vender as bolsas. Então, para que vocês não precisem comprar mais 2 argolas à parte, nós iremos prender na argola. Mas antes, nós vamos soltar aqui e abrir essa corrente, tá vendo? Ó, que ela tá dupla. Ela vem dupla, mas com o auxílio de um alicate a gente abre para soltar ela e deixar ela inteira, sem ser dupla, e fecha aqui bem esse elo. Agora, vamos aplicar a nossa alça de mão na nossa bolsa. Vamos ver aqui mais ou menos onde nós vamos querer. Acho que aqui fica bom. Então, eu vou deixar essa carreira aqui sobrando e venho nessa daqui. Aí você passa pela quantidade de pontos que você achar necessária, tá? Gosto de passar por bastante pontos, olha. E agora aqui esse lado, a gente deixa essa carreira aqui sobrando e entra nessa daqui. Aqui ficou torto, deixa eu arrumar. Pronto, agora arruma aqui a bolsa. Vamos olhar aqui na frente se tá do jeito que nos agrade ou se tá muito pra trás. Acho que ficou muito pra trás. Então eu vou arrumar e vou passar ela mais pra frente. Aqui. E aqui também. Pronto. Aí arruma. Aí o que que eu gosto de fazer aqui? Tá vendo essa parte que é articulável, que abre? Você roda ela pra ela ficar pra baixo. E assim não ter risco de abrir, tá? Ah, mas antes vamos aplicar aqui a corrente. Você pode colocar tanto aqui na frente quanto lá atrás. Vamos colocar aqui na frente, ó. Então é só você pegar aqui e colocar. Tá vendo? Que simples. E aí você tem tanto a alça de mão quanto a alça de tiracolo na mesma argola articulável. E assim você economizou uma argola articulável. Tá vendo que simples? Aí volta a parte articulável para dentro da bolsa. E assim finalizamos a nossa bolsa. Deixa eu afastar vocês um pouquinho. Olha só, pessoal, que coisa mais linda o resultado da nossa aula de hoje. Fala sério, se não ficou perfeita essa combinação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou aproveitar já e vou tirar as medidas para vocês, tá? De comprimento, a nossa bolsa ficou com 21 centímetros. De altura, ficou medindo 13 centímetros. E de largura, ela ficou medindo 6 centímetros. Essa foi a quantidade que sobrou do novelo. Olha só, então ainda dá para você fazer um mimo aqui.
para a cliente que levar essa bolsa e fala sério se não vale muito a pena o resultado dessa peça. Gente, eu fiquei encantada. Espero muito que vocês tenham amado, assim como eu amei fazer essa aula com vocês. Não esqueçam, pessoal, de curtir esse vídeo, comenta, se inscreve no canal, isso é muito importante. E aproveita também para quando você fizer a sua, me marcar lá no Instagram que eu quero muito ver, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.